Fala comigo, meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cadu Tips. Eu sou Carlos Eduardo e no vídeo de hoje vou estar passando para vocês uma super estratégia aqui no mercado de apostas personalizadas utilizando a Bet365. Vai valer muito a pena esse vídeo para vocês, então fica comigo até o final. E sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora pro vídeo. Rapaziada, antes de eu mostrar pra vocês essa super estratégia, eu quero só pedir por gentileza para que vocês já fortaleçam o meu trabalho, deixando aquele likezão no vídeo, tá? Isso não vai custar nem um centavo no bolso de vocês, mas ajuda muito o nosso desenvolvimento aqui dentro do YouTube. E se você é novo no canal Cadu Tips, já se inscreve e ativa aí o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Bora lá, família! Mais uma vez trazendo aí estratégias aqui dentro da Bet365, tá? Estratégias que você pode utilizar aí no seu dia a dia como metodologia e ter assertividade dentro do mercado aqui das apostas esportivas, tá? Essa estratégia já mostrei em outras oportunidades, os mercados que a gente vai utilizar, eu já mostrei em outras oportunidades aqui no canal e hoje eu vou tentar explicar um pouco mais aí de como você pode analisar principalmente a parte dos escanteios e gols para trabalhar essa estratégia, beleza? E antes de mostrar para vocês a parte da análise, que é a parte mais chata aqui do vídeo, né? Eu vou estar mostrando para vocês qual a estratégia que a gente vai trabalhar dentro aqui da Bet365, tá bom? Eu vou abrir aqui de forma aleatória o jogo do Barcelona, ainda não analisei, mas a gente vai no mercado de criar apostas, já que a gente vai trabalhar com estratégia aí de apostas personalizadas e vai fazer uma duplinha personalizada com os seguintes mercados. A gente vai buscar jogos aí com potencial para ter mais de 3 escanteios no primeiro tempo e também uma partida com potencial para mais de 1 gol e meio. E diferente das outras vezes que eu trouxe essa estratégia aqui no canal, utilizando o mercado de escanteio no primeiro tempo principalmente, a gente não vai fazer dupla, vai trabalhar apenas com uma aposta simples para ter aí uma assertividade ainda maior. A odd que a gente vai pegar gira em torno de 1,60, 1,70, dependendo do jogo, tá? Mas já é uma odd muito boa aí para a gente trabalhar no longo prazo. E agora que você sabe qual é a estratégia que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, vamos para a parte da análise. Cadu, como eu vou encontrar jogos bons para trabalhar esse tipo de estratégia? Basicamente, você vai conseguir isso analisando, tá? E no mercado existe diversas ferramentas aí, diversos sites, aplicativos vocês podem estar utilizando para fazer a análise no mercado de escanteio, né? Para saber se o jogo vale a pena ou não trabalhar escanteio no primeiro tempo e também na questão do gol, tá? Você pode utilizar a ferramenta que vocês quiserem. Geralmente eu utilizo aqui a Corner Pro Bet, tá? É uma das principais ferramentas de análise e montagens de robôs, né? Criação de bots para escanteio limite HT, FT, para overgoal, enfim. A Corner Pro é uma das melhores ferramentas para se analisar, seja pré-live ou ao vivo. Infelizmente é uma ferramenta paga, tá? Vou estar deixando nos cards um vídeo falando um pouco mais, é um mini curso sobre a Corner Pro Bet para quem tiver interesse de conhecer, e na descrição tem um link aí caso você queira testar durante 2 dias de graça. É só fazer o cadastro lá e utilizar o nosso código de afiliado, tá bom? Mas vamos aí para a parte da análise, tá? Vamos começar com a análise de escanteio. Geralmente o que eu indico para vocês? Trabalhar jogos onde a média para mais de 3 escanteios HT seja de pelo menos 70% ou mais, tá? No caso ali no mínimo 70%. E você consegue essas informações em sites como a Corner Pro Bet. Por exemplo, se eu abrir o jogo aqui, ó, do Viking contra o Haugesund, algo mais ou menos assim pelo campeonato norueguês, a gente vai ter aqui, ó, a aba de cantos. E eu tenho essa informação de como é a previsão para primeiro tempo. Para esse jogo foi apenas de 65%. E eu acho que até bateu os 4 escanteios HT. Bateu porque ali
né, nos acréscimos saiu 3 escanteios, né, ali pegou limite, zoião, asiático, pagou tudo, tá? Mas era um jogo que tava com uma média abaixo, e aí vai também do teu conhecimento. Algumas ligas têm tendência para escanteios mais do que outras. Por exemplo, aqui, ó, na Dinamarca, né, na Copa da Dinamarca, esse jogo terminou também com 4 escanteios HT. A média do primeiro tempo era de 75%, então entraria ali na nossa estratégia. Isso a média do over 3.5. Mas é só isso que eu vou analisar? É claro que não, meu pequeno gafanhoto. Você vai ver também se o time da casa é favorito, se é um super favorito, se a média desse time da casa é interessante, se o time de fora também marca escanteios. E você pode buscar, né, em vários sites. Como eu mencionei para vocês, a Corner Pro facilita por isso. Ela já me dá a média aqui, ó, do jogo do Barcelona, que é um jogo que ainda vai acontecer daqui 1 hora, mais ou menos, né? Eu posso vir na área de cantos, ó, e a previsão para mais de 3 escanteios no HT é de 80%, tá? Isso a probabilidade aqui nos últimos 10 jogos do Barcelona em casa e dos últimos 10 jogos da Inter fora de casa. O Barcelona em casa tem uma média de 4.4 escanteios no primeiro tempo. É uma média muito alta, é uma média muito boa para a gente trabalhar esse tipo de estratégia. Mas você pode utilizar sites aí como a WhoScored, ScoreBing, outros sites que disponibilizam aí, né, a questão do mercado de escanteios, tá bom? Já para o mercado de gols, meus pequenos gafanhotos, eu vou deixar como dica para vocês um site gratuito, tá? Esse é um site 100% gratuito que você pode estar utilizando. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais do site da Academia das Apostas Brasil, é um site que eu recomendo demais vocês conhecerem, deixem nos comentários que eu posso trazer um vídeo somente ensinando como analisar gols ou outros mercados aqui na Academia das Apostas Brasil, tá? Existem outros sites também, como a Soccer Pro, que você pode estar analisando o mercado de gols, e aqui vai te dar a probabilidade. Por exemplo, deixa eu pegar um jogo aqui aleatório, só pra gente ver as estatísticas. Esse jogo de Portugal aqui, ó, a gente tinha aqui, ó, previsão para mais de 1,5 gol de 40%, tá? E o jogo bateu bonitinho aqui, mais de 1,5 gol, tá? Mas aqui na Academia das Apostas Brasil, você tem informações bem relevantes, como por exemplo, o jogo do Barcelona e a Inter, que a gente já viu, e tem uma probabilidade bem interessante de escanteio aí no primeiro tempo, né? Ali por volta de 4 ou 5 escanteios no primeiro tempo. Aqui você consegue ver os últimos 10 jogos do time da casa, do time de fora. Você consegue ver aqui como foram os últimos jogos na Champions League, os últimos confrontos, né? A questão daqui da sequência de vitórias do time da casa, sequência de vitórias do time de fora. Mas aqui na área de gols, a gente tem aqui, ó, nos últimos 10 jogos, as médias, o que é importantíssimo para a gente ter uma análise bacana no mercado de gols. O Barcelona em casa tem uma média de 3.5 gols. Isso é absurdo, rapaziada. A média do Barcelona em gols nessa temporada é a melhor aí no futebol, né, mundial. Tem uma média de 3.5 gols em casa. Quando vamos para a média de gols sofridos, o Barcelona tem sofrido aí uma média de 0.67 gols jogando em casa. E aqui a gente tem a informação também da Internazionale, né? A média de gols marcados fora de casa é de 1 gol por partida, uma média razoavelmente boa para um time que joga fora de casa. Já de gols sofridos, a média desce muito aí, onde jogando fora de casa é de apenas 0.33. A gente pode ver também aqui o momento que mais sai gols aqui, né, para os dois times e tudo mais. Você tem também a média aqui da Champions League, né, de vitória para o time da casa. A média de 1.5 gols da Champions League, ó, é de 77% aí, né, dos todos os jogos, em 77% das vezes bateu mais de 1,5 gol. Então você tem informações muito valiosas aqui utilizando o Academia das Apostas Brasil, tá? Com isso, a gente decreta que o jogo do Barcelona contra a Inter de Milão seria bacana demais para a gente trabalhar a estratégia, que é justamente buscando mais de 3 escanteios no primeiro tempo e uma partida para mais de 1,5 gol, tá? A média de gols, na verdade a odd para mais de 1,5 gol aqui do Barcelona tá muito esmagado. E o que eu recomendo para vocês? Trabalhar jogos onde essa odd seja acima de 1,20 para você ter uma odd ainda melhor no total, tá?
Olhando ainda a grade de hoje, a gente tem Copa do Brasil, por exemplo, tem um jogo bem interessante que é entre o Ceará e o Palmeiras, né? O primeiro jogo da Copa do Brasil aí. A gente pode dar uma olhada rapidamente aqui na questão dos escanteios, né? Utilizando a Corner Pro. Eu tenho essa informação aqui, ó, e a previsão, né? A probabilidade é de 75% aí para termos mais de 3 escanteios no primeiro tempo. E ainda temos também a probabilidade de gols, né? A própria Corner Pro me diz aqui que a previsão de gols para esse jogo aqui, ó, mais de 1,5 gol é de 80%. O que significa? É que nos últimos 10 jogos do Ceará em casa, somados com os últimos 10 jogos do Palmeiras fora de casa, dividido por 2, tem uma média aí, né, uma probabilidade de 80% que aconteça mais de 1,5 gol. E ainda fica bem legal, ó, quando a gente pega os últimos confrontos, onde nos últimos 12 jogos entre Ceará e Palmeiras, 9 deles bateram mais de 1,5 gol. Então eu posso vir aqui, mais uma vez na Bet365, procurar o jogo aqui do Ceará contra Palmeiras e ver a questão da odd, né? Ó, a odd para mais de 1,5 gol, 1,44. Essa odd tá muito boa. E a gente pode ver a odd aqui, ó, de escanteio para mais de 3 escanteios no primeiro tempo, perdoe, somado com mais de 1,5 gol, ó. Temos uma odd 2. E eu posso até colocar uma moedinha aqui pra gente ver como esse jogo vai se comportar. E tá uma odd muito boa aqui para esse confronto aí, trabalhando essa estratégia. E só para ter um parâmetro melhor de análise, ó, eu trouxe aqui para o Academia das Apostas Brasil, ó, o jogo do Ceará contra o Palmeiras. Vocês percebem que o Palmeiras não tem informação, porque os times que estão na Libertadores só entram nas oitavas de finais da Copa do Brasil, né? Então não tem nenhuma estatística, nenhuma informação aqui sobre o Palmeiras, mas trazendo para o Ceará, que jogou aí as fases preliminares da Copa do Brasil até agora, o time tem uma média de gols em casa de 2 gols por partida, né? A média de 2 gols por partida jogando na Copa do Brasil em 2025 em casa. E uma média de gols sofrido também de 2 gols, ou seja, é um jogo bem interessante aí, onde em todos os jogos que o Ceará jogou, ele sofreu gol e também marcou aí uma quantidade de gols bem interessante. Logo, essa entrada que a gente fez aqui, né, apenas de R$2, só para vocês entenderem aqui o mercado, tem muito valor se tratando de escanteio e também do overgol. Aqui pela Copa do Brasil é o jogo do CSA contra o Grêmio, né? Com 2 times que vêm das fases preliminares aí. A média de escanteio aqui, né, a probabilidade é de 75%, uma probabilidade interessante aqui para ambos os lados. No primeiro tempo aqui a média de escanteio a favor dos 2 times também é uma média que me chamou muita atenção. E vindo aqui para a Academia das Apostas, ó, a gente pode pegar o jogo do CSA e Grêmio, dar uma analisada com mais calma na questão dos gols, ó, aqui, ó, gols na Copa do Brasil. A média de gols marcados por jogo do CSA é 5 gols nessa Copa do Brasil. Jogando fora de casa tem uma média de 2 gols, mas em casa a média é bem alta, né? Tem uma média de gols sofridos aqui, ó, de 0, ainda não sofreu gols jogando em casa. E o Grêmio fora de casa tem uma média de 2 gols, né? E 2 gols sofridos por jogo nessa atual Copa do Brasil aí, né? Temos os momentos de mais... onde mais acontece gols aqui marcados pro CSA, do minuto 16 aos 30, o Grêmio sofre gols aqui em praticamente todos os momentos do jogo. Então eu poderia mais uma vez buscar aqui o jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio aqui contra o CSA fora de casa, né? Tá pegando aqui essa odd para mais de 1,5 gol de 1,40. Para escanteio no primeiro tempo, para mais de 3 escanteios também tá 1,40. Logo a gente vai ter uma odd aqui, ó, de 1,95. Eu também vou contabilizar aqui essa entradinha de R$2. Então temos 2 jogos aqui pra gente ver o que pode acontecer trabalhando essa estratégia. E um detalhe, rapaziada, vou deixar bem adiantado já desde já. Se você fizer individual esse tipo de estratégia, vamos supor que no primeiro tempo bateu os escanteios aqui no jogo do CSA e Grêmio, né? Já tá com 4 escanteios e sai um gol logo ali aos 20, 25 minutos. Já vai te dar um cash out muito bom. Se você vê que tem a probabilidade de sair mais um gol, você espera para pegar o valor cheio. Mas se você vê que foi um time que tá se segurando, que o outro time não consegue ter o poder de reação para empatar, para buscar uma virada, o outro time não quer mais fazer ali um 2-0, pode encerrar sem medo. Lucro bom é aquele lucro que tá no nosso bolso, tá bom? Então, nessa estratégia você consegue pegar um cash out interessante aí, se bater os escanteios, saindo um gol no primeiro tempo, né? Ou até mesmo os 2 gols no primeiro tempo, e você tiver ali só por 1 ou 2 escanteios, sem medo, até porque é uma entrada individual.
Rapaziada, como eu ainda tenho que editar o vídeo, tá? E eu quero postar esse vídeo hoje ainda, né? Já são aí quase 9h20 da noite. A gente vai conferir aqui a entrada do Palmeiras, né? Infelizmente apenas 1-0 até então, mas bateu bonitinho o escanteio aqui no primeiro tempo. E o gol, né, tá 1-0 pro Palmeiras, saiu logo aos 34 minutos, ou seja, se eu tivesse conseguido acompanhar esse jogo aqui desde o início, né, infelizmente eu tive que sair de casa, só cheguei agora, a gente poderia ter pegado um cash out bacana ali, já que bateu os escanteios e também já tinha um gol no primeiro tempo. O jogo tá aos 83 minutos aqui, pode ser que saia gol, pode ser que não, né, a gente pode até considerar como um head, mas teria sim como a gente ter pego aí o reembolso não, né? O cash out, na verdade. O jogo do Grêmio aí contra o CSA só vai começar às 9h30. Mas como eu disse pra vocês, eu ainda quero postar esse vídeo hoje, né? Então eu vou encerrar aqui. A estratégia é essa, tá? Vocês vão analisar aí jogos com potencial para mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Partida para mais de 1,5 gols, tá? E na Bet 365. Se você gostou dessa estratégia, não esquece de fortalecer deixando aquele likezão, tá? E se você ainda não é inscrito no canal Cadu Tips, já se inscreve e ativa aí o sininho das notificações pra ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas, rapaziada. No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!